Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Neste vídeo eu estarei compartilhando com você a minha tela e nós iremos ler um artigo. Até o final desse vídeo eu vou estar te passando algumas dicas, fique até o final, tá bom? O que também nós iremos ver? Nós iremos aprender sobre entrevista de emprego. Você já fez alguma entrevista de emprego? Quão importante isso é para você? Tá? E se você nunca fez uma entrevista de emprego, mas vai fazer sua primeira entrevista de emprego, fica até o final que eu vou te mostrar algumas coisas bem importantes que você pode levar para sua vida, tá certo? Então, para a gente poder estar iniciando, eu vou agora, nesse momento, compartilhar a minha tela com você. Então, vamos lá? Olha só, a partir de agora você está vendo aqui a minha tela, tá? E esse será o artigo que nós iremos ler, tá bom? Eu vou fazer uma tradução simultânea para a gente não perder tempo aqui, tá? Então vou só ampliar um pouquinho aqui, ó. Esse vai ser o nosso artigo, tá? Esse é o artigo que nós iremos ler, tudo bem? Então ignora essa data aqui, essa informação. E vamos seguir, deixa eu só colocar aqui uma corzinha mais legal. Tá, olha só, a primeira questão é How to answer the most difficult interview question. Como responder a pergunta mais difícil em uma entrevista, ou que você vai fazer durante uma entrevista. Então, é muito comum que quando você vá fazer uma entrevista, a pessoa não queira apenas saber as suas habilidades, mas ela quer saber também como que você se sai nas suas respostas, ela quer conhecer um pouco mais de você. Então já fica essa dica para quem já fez muita entrevista de emprego, viu? A pessoa diz que a tua vida pessoal não importa, e eu tenho que te dizer que sim, a tua vida pessoal ela importa. Porque a gente, ao falar sobre empresa, eles querem saber como o funcionário é e que tipo de imagem aquele funcionário irá carregar. Se for uma imagem que não é boa, automaticamente você nem será contratado. Se for uma imagem neutra, é possível que você seja contratado. E se for uma imagem positiva, é muito provável de você ser contratado. Então, eu vou seguir aqui e nós vamos descer, vamos ignorar essa parte, porque isso aqui faz parte de uma das nossas aulas para alunos já de nível intermediário, tá? Então, vamos iniciar aqui com uma tradução livre, certo? How to answer the most difficult interview question. Which character on Game of Thrones is the most like you? Então essa primeira pergunta aí já fica a dica. Primeira pergunta aqui, né? Qual personagem do Game of Thrones é mais parecido com você? Por que essa pergunta ela é relevante? Porque essa pergunta você tem que dar atenção a ela. Para quem já assistiu Game of Thrones, deve conhecer um pouco da história. Então, essa pergunta ela pode te ajudar ou ela pode te atrapalhar dentro da tua entrevista, né? Isso vai depender da resposta que você for dar. Eu particularmente compreendo que se o personagem, ele for um personagem, esse aqui é o character, o personagem, ele for um personagem ruim, um personagem mentiroso, um personagem que fique fazendo trapaças, não será interessante de você dizer que este é o personagem mais parecido com você. Então tome bastante cuidado ao responder essa primeira pergunta, beleza? Seguindo, essa pergunta ela é muito engraçada, tá? Mas a pergunta number 2 é: se você fosse an ice cream, which one would you be? É uma pergunta um pouco ali curiosa, né? Então, se você fosse um sorvete, qual você seria? Eu acredito que para trazer aquela ideia de vou dar uma quebrada no gelo, a pessoa talvez que está sendo entrevistada, no caso é você, esteja ali um pouco nervoso, nervosa. Então eles vão fazer umas perguntas que muitas vezes são em um sentido mais ali abstrato. Seguindo, uma observação importante também, né, aproveitando aqui a oportunidade, essa palavrinha aqui, which, por que eu não posso colocar o what? Só uma explicação muito rápida, tá? Quando você tem essa possibilidade de escolha, então você utiliza o which, que tem praticamente a mesma tradução de what, que é o que, qual e quais. Então, como nós estamos falando sobre personagens, character significa personagem, então aqui ele está te fazendo uma pergunta dentro de várias opções que você tem. A mesma coisa acontece aqui embaixo, tá? Porque você pode ser qualquer tipo de sorvete,
Então, assim, qual dos tipos? Então, ele está te dando várias opções para você escolher um. Seguindo. There are just two of the strange interview questions that bosses have asked. Então, há apenas dois tipos de perguntas estranhas em uma entrevista que os chefes fazem, né? Só dois tipos? Acho que talvez um pouco mais, mas enfim. They're surprising questions and they probably make you think. Então, eles têm perguntas que vão trazer surpresa nessa ideia aí, e que essas perguntas provavelmente vão fazer você pensar. Então, muitas vezes você está ali e vem uma pergunta que ela é meio curiosa, né? Mas, para muitas pessoas, há uma questão that is more difficult than any other. Então, há uma pergunta que ela é tipo a mais perigosa de todas, então fica a dica e se atente a isso daqui. O que geralmente ele pergunta? Isso daqui é uma casca de banana se você não tomar esse cuidado, tá? What is your biggest weakness? Então, qual é o seu maior, ou qual é a sua maior fraqueza? Qual é a sua maior fraqueza? E é aqui que está o negócio, é aqui que está o ponto. Vamos lá. It's a common question and one you can try to prepare for. Essa é uma questão comum, uma pergunta comum, e nós temos que tentar nos preparar para ela, porque, a depender da nossa resposta, a gente pode lograr êxito ou não para conseguir aquela vaga. But what's a good answer? Mas qual é uma boa resposta? How can you make yourself sound great while still admitting there's something you're not very good at? Então, vamos lá. Como você pode fazer soar nesse caso, né, passar essa ideia, enquanto você está admitindo que alguma coisa você não é bom em fazer. Good at é uma expressão que significa ser bom em alguma coisa. Então eu tenho que dizer qual é a minha maior fraqueza, desde que essa maior fraqueza não me afete dentro da entrevista, tá? Então essa é uma pergunta. Seguindo, there are some answers you should never give. Existem algumas respostas que você nunca deveria dar. According to the jobs, expert lead begins. Enfim, então aqui o que diz? O que é according? De acordo com os empregos, tá? Que você está procurando. Isso quem está dizendo é o especialista Lee Biggins, tá? Então você tem que tomar bastante cuidado. Se você está dentro de uma empresa e a tua resposta de alguma maneira ela vai influenciar, cuidado, pense bastante antes de você fazer uma resposta como essa. He told the BBC you shouldn't choose I am perfectionist or I care too much. These answers don't sound genuine, he said. Então, assim, ele disse ao BBC é uma página muito comum, tá? Britânica. Então ele disse que essa escolha, você não deveria escolher, na verdade, dizer que você é perfeccionista, apesar de soar muito bonitinho. E também que você se importa demais. Isso também não é uma coisa que pode te ajudar, porque esse tipo de resposta não vai soar genuíno, não vai soar verdadeiro. Isso foi o que o camarada, que é especialista, disse, tá? Então, try to be honest with your answers. Ele aponta, né? Então, tente ser honesto com as suas respostas. This will show that you understand your weaknesses and you know where you want to improve. Isso mostrará que você entende suas fraquezas e você sabe onde você quer melhorar. Então, reconhecer que você tem uma fraqueza ou outra é interessante e ser honesto também, tá? Continuando. Entretanto, however, you do need to sell yourself and turn a negative thing into a positive when you explain your answer. Entretanto, você precisa, esse do aqui ele é bem interessante, tá? Entretanto, você precisa vender a si mesmo, se vender no caso, né? E converter com que uma coisa negativa soe como uma coisa positiva quando você estiver explicando, esclarecendo a sua resposta. Então essa é a questão. Você está naquela vaga, não é para ser apenas um verdadeiro sem estratégia, mas sim pensar como que você vai responder uma fraqueza, sendo que aquela fraqueza de forma alguma vai te atrapalhar no teu trabalho. Seguindo.
Escolha a fraqueza. Choose a weakness that won't stop you from doing the job well. Foi o que eu disse. Então, escolha a fraqueza que não irá impedir de você fazer um bom trabalho. Isso quem diz é Carolyn Fursey from Business Site HubSpot. Então, ela desse site aqui, ela fez esse comentário. So, então, don't stay rude customers, for example. Então, não diga que você é rude com os clientes, tá? Customers, nesse caso aqui, é a ideia de clientes. It could be something like finding it difficult to say no, to delegate, or to ask for help. Isso não poderia ser algo que está procurando, que está encontrando, no caso, uma dificuldade para dizer não. Então, delegar ou perguntar pedir por ajuda, nesse caso, tá? O ask, ele serve como pedir ou perguntar, nesse caso, falou a palavra help, então aqui vai ser pedir. But more important than that is how you explain the answer. Mas, mais importante do que é como você explica a resposta. What have you done to improve in this area? And what more can you do? Vamos lá. O que você fez ou tem feito para melhorar, improve it, melhorar nessa área, and o que, more can you do? E o que mais você pode fazer? Então, se você acabou de contar sobre a tua fraqueza, tá? Como é que você vai fazer para melhorar isso? Você já tem alguma ideia? E, seguindo para a parte final, when you answer the question, it's important to be confident, says Forsey, and don't speak for too long. Então, quando você responder a pergunta, é importante ser confiante, confident, it's confiante, de acordo com Forsey, e não falar muito, não falar demais, porque quando você fala demais, isso soa que você não tem confiança sobre algo. E you don't want to spend for too long talking about weaknesses. Então você também não vai gastar muito tempo falando sobre as suas fraquezas. Get back to the things you are good at. Então volte, após falar sobre as fraquezas, volte sobre as coisas em que você é good at, em que você é bom, tá? Então essa daqui foi uma análise bem rápida, tentei ser o mais pontual possível sobre essas habilidades que você precisa ter. E para a gente não apenas finalizar aqui, eu quero poder te mostrar algumas considerações que são importantes, tá? Give me one second. Agora eu vou fazer uma transição de tela aqui, conforme você está vendo agora aí. Então vamos lá para dica, tá? Então, dicas do teacher. Deixa eu aumentar aqui para você ver melhor. Vamos lá. Quais são as dicas? A primeira coisa, tome cuidado com as suas respostas, tá? E estude, tá? Estude antes, faça ali um momento em que você pensa, projete, quais são as possibilidades de perguntas que eu posso ter para aquela vaga. Aquela empresa, ela trabalha com o quê? Então você começa a pensar no tipo de resposta que, ainda que você fale das suas fraquezas, vão te beneficiar, tá? Para que você possa garantir aquela vaga. Outra coisa, né? Após isso, é interessante que você saiba também estudar. Se a vaga ela for, por exemplo, em inglês, como você viu aqui, nosso exemplo é um exemplo em inglês, então, independentemente se você está no Brasil, mas se você por acaso for trabalhar em uma empresa que é uma multinacional, que é muito comum, principalmente nas grandes capitais do Brasil, tá? Existem muitas empresas estrangeiras que estão contratando brasileiros para trabalhar no Brasil e eles precisam que esses brasileiros se comuniquem com pessoas de outros países, tanto os países como Estados Unidos, quanto países que ficam também na Europa, né? Apesar dos Estados Unidos falar inglês, nós também temos outras pessoas de outras nacionalidades, então é interessante que você saiba o inglês. O inglês ele é muito importante nesse ponto. Então, sobre como estudar, né? Como estudar inglês. Qual dica eu poderia passar também? Olha só, a primeira coisa que eu posso passar é, primeiro, entenda que tipo de objetivo que você tem. Então, você sabe qual é o teu objetivo com o inglês? Eu quero aprender inglês para poder aprender. Esse não é o objetivo claro, então tem um objetivo claro. Eu quero aprender inglês porque eu preciso garantir um emprego melhor e esse emprego vai ser lá no exterior, esse emprego vai ser numa empresa X, PTO. Então tenha objetividade. Em quanto tempo você quer fazer com que esse objetivo aconteça? Segundo, metodologia adequada.
procure uma metodologia que ela vai, no caso, resolver o teu problema. Não escute quem não chegou aonde você quer chegar. Então, você conhece alguém que aprendeu inglês? Você conhece alguém que fala inglês? Avalie a pessoa, tá? Porque muitas vezes a pessoa aprendeu inglês, mas ela sofreu pra caramba. Tem uma outra que ela aprendeu e ela não precisou sofrer. Ela aprendeu mais rápido, inglês melhor, aprendeu, entendeu? Comece a verificar uma metodologia que ela é validada, tá bom? Depois, mais uma outra questão que é importante você saber qual nível que você tá. Você é iniciante? E se você é iniciante, em que nível que você tá? Você é intermediário? Se você é intermediário, em que nível que você tá? Quais são as habilidades que você precisa desenvolver? Eu não consigo fazer isso sozinho. Aí cabe a você procurar alguém que te ajude. E recomendação, tá? Você pode procurar alguém para apenas te nivelar e ter mais ou menos ali uma noção de onde é que você está. Então pode procurar um profissional e falar, olha, eu quero ter uma aula específica só para eu descobrir em que nível de inglês que eu tô. Ponto. E aí a pessoa vai te ajudar. O profissional, no caso um professor, pode te ajudar com relação a isso. Talvez esse seja teu único objetivo, porque você é autodidata. Então, se você tem essa necessidade de ter alguém que esteja sempre ali te acompanhando, aí você pode procurar esse profissional e seguir com ele e pedir um planejamento conforme ali o teu objetivo inicial. E última e não menos importante, prática, tá? Só que essa prática você tem que entender que você tem que incluir isso tudo dentro da tua rotina, praticar o teu inglês e fazer com que ele fique cada vez melhor, tá? E para que essa prática ela aconteça, para que você tenha realmente os teus resultados, saiba de uma coisa, tá? Vamos para o terceiro passo, comprometimento, tá bom? Então você tem que saber que quem vai fazer você aprender inglês não é teu professor, é você mesmo. O teu professor, o teu mentor, o que ele irá fazer? Ele irá te direcionar para que você alcance os resultados que você alcançaria em 5 anos em menos tempo, em 24 meses, em 12 meses, a depender do nível que você está e a depender do objetivo que você tem. Então essas foram algumas dicas, tá? Aproveita e deixa um comentário aqui e te vejo no próximo vídeo. Até breve!